Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. My wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Fala com a gente, Gael Sonati. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre a treta do Oscar entre Will Smith e Chris Rock. Cara, a gente nem ia fazer vídeo do Oscar. Ano passado a gente fez a cobertura do Oscar. Esse ano a gente chegou. Não, acho que não vai ter nada demais. Vamos se ausentar disso. Vamos bolar outros temas de vídeo ao longo da semana pra vocês. Mas bem, né? Muito que bem, né? Que o Chris Rock e o Will Smith não deixaram, né? Aconteceu aí uma treta homérica, tipo, nunca antes vista na história de premiações ao vivo dos Estados Unidos. Tipo, literalmente teve uma agressão física no palco. Claramente, se você dormiu ontem e acordou hoje, você não ouviu falar de outra coisa nas redes sociais. E pode ser que talvez você tenha visto um tweet ou um vídeo explicando ali rapidinho e tenha entendido, mas aqui a gente vai fazer uma análise, contar tudo mais aprofundado. Tem mais areia nesse caminhão, tem mais coisa nessa história. Não foi só sobre uma piada em específico, eu acho que é um amontoado de coisas. Mas se você chegou nesse canal, já se inscreve, já dá like, já comenta, já passa esse vídeo adiante e ajuda a gente a engajar. Para as pessoas que não entenderam essa treta, manda pra elas, porque agora, de uma vez por todas, elas vão entender. Sim, e vai seguir a gente nas nossas redes sociais ao lado também, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, Twitter também, a gente tá o tempo todo lá comentando sobre cultura pop. Não deixa de seguir a gente tá em todo lugar, ajuda a gente a crescer lá também. E bom, a gente duvida um pouco vocês não saberem quem são Will Smith e Chris Rock, mas pra quem não sabe, o Will Smith, ele é um dos grandes atores dos Estados Unidos. Ele é conhecido há muito tempo. Ele também é um rapper e produtor de cinema, e ele fez papéis enormes como Um Maluco no Pedaço, que foi o que levou ele ao grande estrelato no início dos anos 90, e filmes como A Procura da Felicidade, Independence Day e Homens de Preto. E o Chris Rock também é um comediante muito famoso que já fez diversos filmes e também já ganhou vários Emmys e Grammys. E todo mundo sabe que ele produziu, e todo mundo odeia o Chris, que provavelmente é a série mais popular aí do mundo aqui no Brasil. Todo mundo cresceu vendo essa série. Ela é famosa até hoje. A gente importuna o ator que fez o Chris até hoje. Então, todo mundo conhece esses dois. Eles são muito populares na cultura pop. Principalmente no Brasil, são pessoas, figuras que sempre fizeram coisas que brasileiros gostam de ver. Então, assim, ter visto essa cena a princípio foi muito chocante. Ninguém entendeu. Na hora que aconteceu mesmo, o povo achou que era encenação. Encenações como essas acontecem o tempo todo. O Chris Rock, inclusive, é uma pessoa que já apresentou o Oscar algumas vezes. E ele sempre faz piadas, ele sempre faz coisas. Ele é um stand-up comedian, todo mundo sabe que ele faz stand-up. O Will Smith também é um grande comediante. Então a gente tava imaginando a princípio que era algo staged, que era algo que ensaiado, foi roteirizado. O que acontece? O tapa, gente, foi audível lá no Japão. Sim, a gente conseguiu ouvir daqui do Brasil, entendeu? Então, realmente foi verdadeiro. Aquela situação não foi encenada. E tudo isso foi por causa de uma piada de muito mau gosto. Muito mau gosto. A Jada Pinkett Smith, que é a mulher do Will Smith, obviamente por ele estar sendo indicada ao Oscar nesse ano, acompanhou ele até o Oscar, claro. E durante uma parte da apresentação, o Chris Rock fez uma piada de mau gosto. Ele comparou o cabelo da Jada Pinkett Smith, que agora atualmente ela está careca, com o cabelo da Demi Moore no filme G.I. Jane. Até o Limite da Honra é um dos filmes mais famosos da carreira da Demi Moore nos anos 90, que ela faz aquela marinheira, aquela fuzileira naval nos Estados Unidos. É um filme bem conhecido aí. E ele fez uma alusão, tipo assim, eu tô doido pra ver aí G.I. Jane 2. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Alright? E essa piada até seria ok se a Jada tivesse raspado a cabeça por vontade própria. Ela realmente tivesse com vontade de raspar a cabeça por questão de estilo apenas. A questão toda é que a Jada sofre de uma doença autoimune chamada alopecia, que faz com que as pessoas percam o cabelo do corpo inteiro, inclusive da cabeça. E ela já falou abertamente sobre isso na mídia, sobre como é lidar e conviver com essa doença, e sobre a decisão dela de raspar o cabelo, mas por todas as complicações que essa doença traz pra ela, e não realmente por estilo próprio. Então, ele fez uma piada com a doença de uma outra pessoa. A princípio, né, a galera ficou até um pouco confusa, porque o Will Smith chegou a rir inicialmente da piada, só que ao olhar, provavelmente, pra cara da Jada, que tava numa cara total de desaprovação, de ranço, de preguiça, ele
provavelmente, né, surtou, ele provavelmente ficou fora de si e chegou às vias de fato de agredir o Chris Rock no palco, né? Foi uma coisa muito tensa, inclusive em outros países que não conseguiram censurar a tempo as filmagens, ele chega a falar, tipo, fica longe da minha mulher, falou palavrão, foi uma coisa bem louca. Foi aí que a galera começou a se perguntar se isso era ou não verdade, porque jamais o Oscar daria luz verde pra um sketch onde palavras de baixo calão estivessem envolvidas. Então, foi aí que a galera começou a se tocar que talvez aquilo não tivesse sido ensaiado, e a galera entrou em contato com a produção, né, muitos veículos de mídia, e eles confirmaram que não teve nada ensaiado, que era de fato uma briga. E não é a primeira vez que o Chris Rock mexe com a família Pinkett Smith. Uma das primeiras vezes, pelo menos públicas, no próprio Oscar, foi em 2016. Vocês lembram nessa época que teve um boicote extremo ao Oscar porque não tinha nenhuma indicação para atores negros? Então, o Will e a Jada foram duas pessoas que aderiram muito a esse boicote e não foram à cerimônia do Oscar. E o Chris Rock, que também estava apresentando naquela época, fez um discurso e falou sobre isso. Jada's gonna boycott the Oscars. Jada boycotting the Oscars is like me boycotting Rihanna's panties. I wasn't invited. Então a gente já consegue ver que não é de hoje, que ele já tá alfinetando esses dois. Obviamente eles iriam cobrar uma posição do Chris Rock nessa época, até porque toda aquela hashtag, aquele movimento de Oscars so white, e ele era um host negro, então a galera pediu pra ele boicotar na época e tal. Então já esperávamos, até por conhecer a carreira do Chris Rock e o humoraço dele, que falaria alguma coisa a respeito disso, ele não ia subir no palco e ignorar o movimento. Mas de novo, aí um jab direto a Jada Pinkett, e dessa vez foi a gota d'água. Acredito que a relação desses três nunca foi muito boa. Já tiveram momentos onde eles foram flagrados publicamente, sendo civis, sendo colegas de trabalho, até porque é muito difícil de pessoas pretas na indústria que fazem a mesma coisa não se conhecerem, né? Até porque Hollywood é muito racista, então essas pessoas que chegam lá no topo, como esses três, provavelmente se conhecem, têm uma relação, mas foi uma coisa muito chocante. E o mais chocante foi aquela coisa dele ganhar o Oscar no final da cerimônia. Não chocante, porque até porque todo mundo tava esperando que ele fosse ganhar, ele era o favorito dessa edição, né, o mais cotado, o Will Smith, pra levar o Oscar de melhor ator pra casa, mas foi chocante dele ter que subir ao palco minutos, né, depois dessa cena que provavelmente deve ter envergonhado ele depois do ato do acontecido. O discurso dele foi bastante longo, ele falou sobre várias coisas, inclusive surpreendeu todo mundo, porque geralmente quando o discurso é muito longo no Oscar, eles têm um tempo pra poder apresentar a cerimônia. Então, quando o discurso é muito longo, eles geralmente cortam a pessoa com alguma música ou forçam a pessoa a falar mais rápido. Mas dessa vez eles deixaram ele falar bastante. E no discurso ele pediu desculpa pra academia, pra todos os outros indicados. Ele inclusive disse que esperava que a academia pudesse convidar ele de novo, mesmo depois disso tudo. Now, know, to do what we do, you gotta be able to take abuse. You gotta be able to have people talk crazy about you. You gotta be able to have people disrespecting you. And you gotta smile and you gotta pretend like that's okay. Love will make you do crazy things. E cara, como é que ficou a internet depois disso? Alvoroçada, né? Pegando fogo, fogo no parquinho, foi o que a gente viu depois dessa discussão toda. Todo mundo falando sobre, tava em todo lugar. Aqui no Brasil, na gringa, ninguém falava sobre outra coisa. Afinal, quem tá com a razão? Chris Rock ou Will Smith? O gozado dessa história toda é que se você é brasileiro como nós, a gente tá no Twitter, no Instagram, em peso, tá todo mundo do lado do Will Smith, mas se você der uma olhadinha nos Instagrams aí, né, e comentários estadunidenses, tá todo mundo em peso do lado do Chris Rock. Obviamente tem alguns apoiadores do Will, né, da Jada, mas tá todo mundo meio que defendendo o Chris Rock por lá e tá todo mundo meio que defendendo o Will Smith nos outros países. E cara, já não é de hoje que o casamento da Jada com o Will, eles são um power couple, eles estão casados há 25 anos, eles têm quase 30 anos de relacionamento, eles têm 2 filhos, a Jada também cria, né, ajuda o Will Smith a criar um filho dele do primeiro casamento, então assim, eles são pessoas que têm uma família, todo um círculo, né, uma rede de apoio e uma relação super estável, sólida, só que eles também são muito famosos e honestos acerca do relacionamento dos dois, sobre o que eles passaram, dificuldades, sobre o fato que eles já separaram, o fato que eles já deram um tempo, eles falam muito sobre monogamia, se o relacionamento deles deveria ser aberto ou não, e isso causa muita polêmica. E um exemplo disso é que a Jada e o Tupac, que era um rapper super famoso nos Estados Unidos, tiveram um relacionamento muito forte ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, antes do Will e a Jada começarem o relacionamento. E sempre ficou muito claro pra todo mundo que o Tupac era muito apaixonado pela Jada. Então, desde então, esse estigma de ter roubado a Jada do Tupac persegue o Will. E a galera trouxe novamente isso pra essa história, chamando ele de sobras do Tupac. E ele já chegou a falar em um livro de memórias que ele lançou alguns anos atrás, que no início da relação dele com a Jada, ele chegava a sentir um pouco de ciúmes do Tupac, porque afinal
ele era o Tupac e ele era só ele ainda não era o grande Will Smith, então ele se sentiu um pouco ameaçado ali e que ele se arrepende de não ter tido a chance de conhecer ele melhor por causa dessa resistência que ele mesmo criou dentro de si. Uma coisa também que eles foram muito honestos foi, a Jada tem um reality show naquela mesma produção chamado Red Table Talk, onde ela fala bastante sobre a vida dela, ela chama convidados e são sempre convidados com alguma coisa a dizer, algum segredo, alguma coisa polêmica a dizer, e um desses convidados foi o próprio Will Smith e eles chegaram a colocar em pratos limpos pra imprensa, pras pessoas curiosas, o casamento deles, afinal de contas, tinha monogamia, tinha traição, não tinha, e eles chegaram a contar de um episódio onde eles se separaram, estavam separados de corpos, apesar deles sempre terem se mantido casados no papel, e ela começou a se relacionar com o August Alsina, que é um cantor de R&B, que também frequentava a casa dela por ser amigo do Jaden, filho dos dois, e eles separados de corpo, enquanto a imprensa não sabia, ela começou a se relacionar com o August, mesmo o Will Smith sabendo, todo mundo tinha dado a benção no relacionamento, o relacionamento eventualmente acabou, só que mesmo assim, muito hate em cima dos dois. I got into a different kind of entanglement with August. One thing I want to get clear about and clean up, one of the things that was kind of swirling in the press about you giving permission, which is, you know, the only person that can give permission in that particular circumstance is myself. Yes. E aí a galera já tacava isso na hora. Ai, mas ela te traiu. Por que você tá defendendo ela se ela já te traiu antes? A gente até ficou um pouco surpresa em ver que lá nos Estados Unidos a galera tá pensando um pouco diferente do que o resto do mundo nessa situação toda. E a gente parou pra pensar que talvez algumas das pessoas não saibam da gravidade dessa piada por causa da doença da Jada, né? Mas mesmo assim, agora a gente vai tecer aqui a nossa conclusão. Violência nunca é a resposta. A gente não acredita em violência e a gente sabe que muito desse choro do Will pode ter sido também de vergonha. Depois que a adrenalina passou, sabe? A gente às vezes olha e a gente sabe que a gente tem filhos pra educar e que a violência nunca é aquilo que a gente quer passar, emanar ou a resposta. Dito isso, não espere que as suas atitudes não terão consequências, principalmente quando são atitudes baixas. Ali era um tipo de comentário, principalmente dentro da lei estadunidense, que era passível de um processo em cima do Chris Rock, entendeu? E ele só reagiu de acordo com aquilo, ou seja, um comentário que seria passível de processo, ele reagiu com outra coisa que seja passível de processo. Isso na lei são coisas que, tipo, dá pra você argumentar sobre os dois casos. O que o Chris Rock falou foi tão grave que surtiu uma reação tão grave quanto, ou seja, quem tá errado? E a questão agora que a gente tem que fazer é revisar o nosso senso de humor. Esse tipo de piada não é engraçado. Brincar e fazer piada com a doença de outra pessoa não é uma coisa aceitável. Não é uma coisa que deve ser feita principalmente durante uma cerimônia tão aclamada quanto o Oscar, que é a maior premiação da história do cinema. Piada com doença, principalmente de uma mulher negra, não é aceitável. Não é entretenimento. É entretenimento. E realmente violência não é a resposta, mas a gente tem que saber que toda nossa ação tem uma reação. Tem uma reação e essa foi a dele. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta o que você acha dessa história, de que lado você tá, não sei que você tem times nisso. É uma coisa que foi lamentável. E é isso. Um beijo. Tchau.